Tá bom, meus queridos e minhas queridas, agora eu quero convidar você para nós meditarmos aqui um pouquinho na palavra do nosso papai. Não vou me alongar, prometo para os irmãos, como eu tenho buscado fazer todas as nossas lives de sexta-feira. Até porque, como eu já falei para os irmãos, né? Eu sei que os irmãos têm seus compromissos e eu também tenho compromisso, né? Então, não vou e nem posso me alongar, mas queria convidar você para nós conversarmos mais um pouquinho. Antes, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Atos, capítulo 1. Abra a sua Bíblia. Eu quero ler com você os versos 3 e 4. Atos, capítulo 1, versos 3 e 4. Abra a sua Bíblia aí para a gente conversar aqui um pouquinho. Atos, capítulo 1, versos 3 e o verso 4, que nos dizem assim. Achou aí? Diz assim. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Agora o verso 4 nos diz assim: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Amém, meus amados, esses dois versículos, né? Não sei se conseguiremos falar dos dois, mas inicialmente esse é o propósito. Mas começando no verso 3, queridos, o que diz aqui? Diz assim: depois de ter padecido, ou seja, depois de ter sofrido tudo aquilo que a gente já sabe que o nosso mestre sofreu, né? Foi preso ali, depois de ser preso, foi levado ali de autoridade em autoridade, levado daqui, levado para lá e tal. Enfim, para o final condenarem, soltarem Barrabás e condenarem Jesus à prisão e à morte. Depois de condenado, ele foi, obviamente, crucificado, né? Mas antes foi, né? Puseram a cruz nas costas dele, colocaram a coroa de espinho, bateram, cuspiram, humilharam, zombaram dele, enfim, queridos, e fizeram que ele levasse aquela cruz até o Calvário, auxiliado ali pelo Simão, que o ajudou a carregar a cruz. Então, chegando ali no Calvário, ele foi crucificado, e enfim, e os irmãos conhecem a história, né? E ele morreu, depois foi sepultado ali no túmulo que José de Arimateia tinha aberto, pediu o corpo para Pilatos, e o Pilatos deu, e Jesus foi colocado ali naquele túmulo, e ali naquele túmulo ali, depois de 3 dias, o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Aleluia! E aí a Bíblia nos diz que depois de ressurreto, ele aparece por alguns dias, aproximadamente 40 dias, para os seus discípulos, né? E é o que a gente começa dizendo aqui, o que está escrito nesse versículo aqui, que nessa aparição antes de ir ao céu, né? Diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo, né? Ou seja, ressuscitou, né? A seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis de que era ele mesmo e que ele estava vivo, né? E durante 40 dias falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Então, queridos, o que acontece? Jesus estava, digamos assim, no final da sua missão aqui na Terra, né? Porque depois de tudo isso que eu falei aqui para os amados que ele teve que passar, e muitas outras coisas, né? Depois ele foi crucificado, morreu, ressuscitou ao 3º dia. E aí, obviamente, ele já estava no final, porque já estava chegando a hora dele subir para os céus, porque esse era o propósito, esse era, digamos assim, o fechamento, a conclusão da missão de Jesus, né? Depois, quando ele fosse levado aos céus, porque senão que ele já teria cumprido toda a missão dele aqui na Terra. Só que antes de ser levado ao céu, antes de voltar para o Pai, depois de ressurreto, ele apareceu para os discípulos por aproximadamente 40 dias e falou ali para aqueles discípulos, né, para aqueles homens e para aquelas mulheres, né, que ali o viram depois de ressurreto, falou várias coisas, como aqui diz, relacionadas ao reino de Deus. Então, queridos, o que eu entendo? Se Jesus, né, ele falou muita coisa, antes de morrer, Jesus falou muita coisa para os discípulos, para aqueles que os seguiam, né, sempre ensinando, sempre edificando de alguma forma a vida deles com as suas mensagens. Então, Jesus falou muita coisa. Mas depois que ele ressuscitou, ainda havia, melhor dizendo, algumas coisas a serem faladas. E eu entendo, queridos, se Jesus fez questão de, antes de subir para o céu, que era algo que muito provavelmente ele estava ansiando fazer, que é voltar para o Pai, né, voltar para a sua casa. Então, antes de voltar para a sua casa, Jesus ficou aqui 40 dias falando para os discípulos. Então, eu entendo, queridos, que Jesus, com certeza absoluta, como sempre, né, tinha coisas extremamente interessantes para falar para aqueles discípulos.
coisas extremamente importantes. Você consegue entender? Porque senão, queridos, ele já tinha ido embora. Não é assim? Cumpriu a missão, né? Pregou, ensinou, falou do reino, foi crucificado, morreu ao terceiro dia, ressuscitou, agora só faltava ir embora, voltar para o Pai. Então, muito provavelmente, ele estava, né, ansioso, vou usar essa expressão para você entender, para cumprir a sua missão, voltar para o seu pai, né, voltar para a sua casa, enfim. Mas antes, ele ficou aqui, ele fez questão de ficar aqui. Não ficou 40 minutos, ficou 40 dias. Então, é porque algumas coisas e muitas coisas ainda eram necessárias ser faladas. Coisas extremamente importantes, porque tudo que Jesus falava era importante. Jesus não fazia igual eu e você fazemos de vez em quando, né? Jesus não abria a boca para falar abobrinhas. Jesus não jogava a conversa fora ou não ficava de conversa fiada, como a gente costuma dizer, né? Todas as vezes que Jesus abria a boca, tinha um propósito em tudo aquilo que ele falava. Amém, queridos? Porque Jesus até calado falava, né? Era uma benção. Então, queridos, com certeza absoluta, nesse período desses 40 dias não foi diferente. Coisas importantíssimas ele falou ali para aqueles discípulos que muito provavelmente ficaram bem atentos, né, àquilo que ele estava falando, né? Porque se você quer amadurecer no seu relacionamento com Deus, uma das formas é estar atento, né, ao que Deus nos fala hoje, nos dias de hoje, através do Espírito Santo. Então, é ficar atento, ficar com a orelha ligada aí, os ouvidos espirituais ligados, para ouvir, entender, assimilar e colocar em prática tudo aquilo que Deus nos fala, tá bom? Então, queridos, eu aprendo, a primeira coisa que eu aprendo aqui, coisas importantíssimas Jesus tinha para falar. Agora, o que ele tinha para falar de tão importante, pastor? Porque o verso finaliza dizendo, né, durante 40 dias, falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E aqui, queridos, eu aprendo algumas coisas que são muito preciosas, digamos assim, né? Porque, queridos, como eu disse para vocês, certamente Jesus tinha coisas importantes para falar. E aqui a gente tem uma base, vamos dizer assim, uma pista, melhor dizendo, né? De qual era o teor da conversa. Coisas relacionadas com o reino. Ou seja, Jesus ficou além de todos os... Vou usar 3 anos, porque foram 3 anos oficialmente de ministério, tá? Mas muito antes disso, Jesus já falava, já era um instrumento nas mãos do Pai, já estava cumprindo a missão, né? Tanto que com 12 anos ele foi pego lá no templo falando com os doutores da lei. Então eu estou falando de 3 anos, porque 3 anos oficiais, digamos assim, né? Que foi logo depois do batismo até a sua morte. Então, né? Vamos usar esses 3 anos oficiais aí antes da sua morte e mais esses 40 dias aí, ou seja, muita coisa Jesus falou, né? E tudo que Jesus falava estava ligado, relacionado de alguma forma com o reino de Deus. E aí, queridos, qual é a lição que eu aprendo? Que nós precisamos fazer igual Jesus. Nós precisamos, é óbvio, queridos, que nós não vamos ficar 24 horas por dia falando só das coisas do reino, até porque nós temos a nossa vida secular, nós temos as nossas profissões, nós temos os nossos afazeres, né? Temos as nossas atribuições na nossa vida secular, digamos assim. Então, queridos, obviamente nós não vamos poder ficar 24 horas só falando do reino. Você vai ter que falar de outras coisas e é até saudável também falar. Não estou dizendo que você não possa falar de outras coisas, não é isso que eu estou falando, não. Agora, o que é que me preocupa, queridos, é que muitas vezes nós vemos homens e mulheres que se dizem discípulos de Jesus e que você chega perto para conversar e você ouve esse discípulo falar de tudo e de todos, uma série de assuntos, uma série de temas, empolgado com tudo aquilo, mas raramente você ouve esses discípulos falarem das coisas relacionadas ao reino de Deus. Você consegue entender? E isso me preocupa. Me preocupa porque o próprio Jesus gastou aí o seu tempo todo, vamos dizer assim, né? Falando das coisas relacionadas ao reino, até porque essa era a missão dele, estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então ele veio, né, para falar sobre o reino. Então ele usava todas as oportunidades que ele tinha para falar do reino. Então, queridos, o que eu e você precisamos aprender? Nós precisamos também aproveitar essas oportunidades. E como eu disse, eu volto a dizer, não estou dizendo que você tem que ficar 24 horas falando do reino, não é isso. Eu sei que nós não temos como fazê-lo. Mas, queridos, precisamos falar mais.
Você está conseguindo entender? Não podemos perder as oportunidades que Deus muitas vezes nos dá de falarmos do reino. Não é assim? Eu vou falar de mim, né? Que é algo que eu procuro fazer sempre que tenho oportunidade. De vez em quando a gente vai a alguns eventos assim da família, né? Nem todos os meus parentes são evangélicos, tem uma parte que ainda não é. Enfim, eu não tenho dificuldade de conviver com eles, graças a Deus, até porque é a minha família, né? Mas é óbvio, queridos, que há todo um respeito, vamos dizer assim. Eles sabem, conhecem, sabem que eu sou pastor, sabem que eu sou servo do Senhor. E aí há todo um respeito, graças a Deus, porque se não houver esse respeito, eles sabem que eu não estou junto, não participo. É assim que funciona. Pelo menos eu faço assim, estou dizendo que você tem que ser igual, tá? Então, queridos, o que acontece? Geralmente, nesses eventos, quando eu vou, aniversário principalmente, né? Geralmente o aniversariante, crente ou não, geralmente ele pede para que a gente faça uma oração ali para agradecer pela vida dele. E aí, é aí que a gente aproveita muitas vezes para falar do reino. E aí, queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Nem sempre, não estou dizendo que necessariamente, por exemplo, você vai no aniversário de uma pessoa, um parente seu que não é crente. Aí ele pede, fulano, ora aqui por mim e tal. E aí você vai, faz uma oração de meia hora e quer trazer uma palavra de 40 minutos. Você não está no culto da sua igreja, né? Porque até no culto na igreja, dependendo do tamanho da mensagem, fica complicado, enfim. Então, queridos, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque nós precisamos, ao mesmo tempo, precisamos falar do reino, devemos falar do reino, não podemos deixar de utilizar, principalmente quando você estiver diante de pessoas não crentes, uma coisinha chamada sabedoria. Então, queridos, o que a pessoa te chamou para orar? Meu amado, faz aquela oração, né? Básica, direta, e se você sentir no seu coração, até mesmo a pessoa pedir, tiver a oportunidade de dar uma palavra, problema nenhum. Agora, como eu disse, não vai trazer uma mensagem de meia hora. Você consegue compreender? É uma mensagem curta, aquela mensagem punhal, que a gente costuma dizer que é curta e incisiva, né? Queridos, Deus não precisa de muito tempo para falar o coração das pessoas, não. Engana-se quem acha que as maiores, melhores e mais eficazes mensagens são aquelas pregadas em 1 hora. Não tem dificuldade com isso, acho até uma bênção, né? Até porque eu mesmo, quando eu estou pregando, de vez em quando eu me empolgo, passo um pouquinho do horário, enfim, não tenho dificuldade com isso. Agora, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, mensagens mais edificantes, mais impactantes, muitas vezes são pregadas em meia hora, em 30 segundos. Você consegue entender? Deus usa minutos para falar no coração de uma pessoa. Às vezes, 2 palavras que você fala já entra no coração e Deus transforma. Então, queridos, fale do reino, precisamos falar do reino sim, com equilíbrio, com sabedoria, com discernimento. Você consegue entender? Queridos, é isso que eu aprendo aqui com Jesus. Jesus aproveitava as oportunidades. Até porque, queridos, quando nós aproveitamos as oportunidades com sabedoria, geralmente nós temos outras. É o que eu acabei de falar aqui agora. Você vai no aniversário de uma pessoa que não é crente. Ela pede para você orar e dá uma palavra, você faz uma oração de 15 minutos e dá uma palavra de 30. Pode ter certeza absoluta que no próximo aniversário, ou ela não vai te chamar, ou se te chamar, não vai te dar oportunidade nem para orar nem para falar. Você consegue entender? Então, aproveite com sabedoria, que é para que você possa ter outras. É assim que funciona. É isso que eu aprendo aqui com Jesus, falando de coisas concernentes ao reino. E outra coisa, queridos, como nós... Agora, vou tirar as pessoas que não são evangélicas, não são... Vamos falar dos crentes. Né? Quantas vezes, queridos, uma roda de crentes, você ouve tudo que é tipo de assunto. Mais uma vez eu quero deixar bem claro, eu não estou dizendo para você que você tem que ficar 24 horas falando de Bíblia, não é isso que eu estou falando, não. 24 horas falando de igreja, não é isso que eu estou falando, não. Podemos falar de outros assuntos, claro, eu falo de outros assuntos, onde eu estou, no meio das pessoas que eu convivo, em casa, com a minha família, a gente fala de vários assuntos, né? A gente assiste na televisão outras coisas, e pastor, eu não assisto só programações evangélicas, eu só ouvo louvores, eu não. Na minha casa a gente ouve outras coisas, apesar que música é mais complicado, eu confesso para os amados que raramente a gente ouve uma outra coisa que senão louvores, e vou ser mais sincero para os irmãos, tem até louvores que é complicado de ouvir, mas isso é uma outra história. Então, queridos, não estou dizendo que você tem que ficar 24 horas ouvindo louvor, falando de igreja, não é isso não. Mas o que me preocupa é que quando vemos um grupo de crentes reunidos, fala de tudo, menos do reino. Às vezes acaba de sair de um culto abençoado, Deus falou, Deus derramou. Os crentes acabam de sair do culto, na porta da igreja, reunido, falam de tudo, queridos. Menos do culto que acabaram de participar. Menos do reino. Encontra com uma pessoa, com um amigo tal, que não vemos, fala de tudo. Menos do reino. Você consegue entender? Então, eu penso que a gente tem que dar uma reavaliada nessa situação aí, né? Será que temos falado do reino? Não é assim, queridos? Agora, para a gente fechar por causa do nosso horário, quem me conhece sabe que eu falo sempre isso,
mais que falar. Será que nós temos vivido o reino para as pessoas que estão à nossa volta? Você consegue entender? Há não muitos dias atrás, eu tive a oportunidade de estar ajudando uma pessoa que estava passando por uma certa dificuldade, né? E aí, né, ajudei e tal. E teve uma hora que eu pensei assim, eu falei, pai, será que eu estou fazendo certo em ajudar, abençoar e tal? Aí Deus falou para mim, faça, porque isso aí também é testemunho. Isso aí também é falar do reino. É falar do reino com atitudes. Você consegue entender, queridos? Então, amados, é isso que eu aprendo aqui com Jesus. Porque Jesus, aqui no texto que nós estudamos aqui, que nós estamos meditando, fala literalmente sobre falar, né? Jesus ficou um tempo ali falando com eles. Mas por que Jesus ali só estava falando? Porque Jesus, tudo que Jesus tinha que fazer, Jesus já tinha feito antes. E eles, por que paravam para ouvir Jesus? Porque sabiam que as palavras de Jesus, elas estavam de acordo com aquilo que Jesus vivia. E outra coisa, querido, não adianta falar do reino se a tua vida não testemunha do reino. Não adianta, sabe por quê, queridos? Porque vai dar conflito. Tuas atitudes vão entrar em conflito com a tua mensagem. E deixa eu dizer uma coisa para você, as pessoas observam. Pode não parecer, mas as pessoas estão de olho em você sem que você perceba. Você consegue entender? As pessoas estão te observando para ver se aquilo que você fala, porque é o que eu estou dizendo aqui, sobre falar do reino. Agora, também não adianta falar do reino e viver uma outra coisa. É melhor nem falar. Você consegue compreender? As pessoas observam. Vamos ver se as atitudes vão estar em consonância com a mensagem. Você consegue entender? Porque não adianta falar do reino, mas agir como se não fizesse parte desse reino. Não adianta. Você consegue entender? Então, isso que eu aprendo aqui com Jesus. Falemos mais do reino. Falemos mais do reino entre nós. Falemos mais do reino para as pessoas que estiverem à nossa volta. E muito mais do que falar, que nós vivamos o reino. Porque aí sim, o reino vai estar sendo glorificado através da minha e da tua vida. Tá bom, meus queridos? Essa é a palavra que eu deixo para o teu coração. Como eu disse para os amados, só falamos do verso 3. Não consegui falar do verso 4, mas não tem problema nenhum, porque na semana que vem nós vamos meditar um pouquinho no verso 4. Já fica aí como dever de casa, para você ler e meditar, né? Para sexta-feira que vem a gente falar um pouquinho. Atos capítulo 1, verso 4. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem algo especial para o teu coração. Tá bom, meus amados? E como eu prometi para os queridos, não quero me alongar, já está no meu horário, já está chegando no final, né? Então nós vamos nos preparar aqui para encerrar. Mas antes, quero convidar você para nós estarmos orando, como a gente faz todo final da nossa live aqui. Quero convidar você para nós estarmos orando. Eu quero orar agora por você, quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família. Tá bom? Se você, de repente, quiser reunir a galera em volta aí da televisão ou do aparelho celular, do tablet, enfim, onde você estiver assistindo, reúne a galera aí agora. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, eu quero abençoar o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Vamos orar? Se você puder juntar a galera aí, parar um pouquinho para nós orarmos, já estamos encerrando. Amém? Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado. Obrigado por mais uma live, Senhor Deus. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de separarmos esses minutos para estarmos buscando a Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero Te entregar esta casa, eu quero Te entregar este lar, esta família, a vida desse Teu filho, a vida dessa Tua filha nesse momento. Eu quero abençoar esta casa, Paizinho. Que esta casa seja abençoada com paz, que esta casa seja abençoada com alegria, com amor, com comunhão, que esta casa seja abençoada com cumplicidade, que haja, Senhor Deus, prazer de estarem juntos, porque quantos são os lares, Senhor Deus, que lamentavelmente as pessoas vivem se degladiando, Paizinho. E quando não, até estão, digamos assim, tranquilos, mas cada um no seu mundinho, sabe como é que é, Pai? Muitas vezes os filhos no quarto, conectados ali na internet, sabe-se lá assistindo o quê? A mãe, muitas vezes, assistindo aquele capítulo imperdível da novela favorita. O pai, de repente, ali com a cara no celular, se informando com relação às coisas que estão acontecendo no mundo, quando muitas vezes não sabe do que está acontecendo dentro da sua própria casa. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia dessas
famílias, Paizinho. Em nome de Jesus, repreende a fragmentação, a divisão, repreende o isolamento, Paizinho, que estejam juntos, unidos, coesos para a glória do Teu nome, Pai amado. Eu abençoo esse casamento, Senhor Deus, que está passando por dificuldades, mas o Senhor há de dar vitória, o Senhor há de mudar esse quadro, reverter essa situação, e o Teu nome há de ser glorificado nesta casa, neste lar, nesta família, nesse casamento, para a glória do Teu nome. Eu abençoo pais, mães, filhos, filhas, netos, avós, genros, noras, sogras, sogros. Em nome de Jesus eu te peço, Paizinho querido, que a Tua bênção esteja sendo derramada nos nossos lares. Vai repreendendo todo espírito de confusão, de divisão, repreendendo toda violência, seja ela doméstica, física, seja ela psicológica, seja ela emocional, enfim, Paizinho, sexual. Nós repreendemos todo vício em drogas, em álcool, em pornografia. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho, e abençoamos cada lar, cada família, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Toma posse da bênção do Senhor, da vitória do Senhor para o teu lar, para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, em nome de Jesus. Tá bom, meus amados? Estamos encerrando, mas eu quero convidar você para fazer assim com a sua mão, ó, que eu quero te abençoar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces, insondáveis e incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a família do povo de Deus. É o que nós te oramos e te agradecemos, não só hoje, mas para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados.